A Gênese, Allan Kardec, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo que tem alimentado as zombarias dos incrédulos, sem se dar ao trabalho de sondar o sentido alegórico. Estes nada veem senão um conto pueril. Porém, a maior parte das pessoas sérias viram neste relato, embora sob uma forma diferente da comum, uma parábola comparando o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Pode-se, todavia, perceber aí mais que uma figura e admitir, num certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem por isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação de espírito ou a atenção fixada sobre um assunto fazem esquecer a fome. Ora, aqueles que seguiam a Jesus eram pessoas ávidas de ouvi-lo. Nada há de espantoso que, fascinados por sua palavra e talvez também pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre seu auditório, não sentissem a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, pôde, pois, tranquilizar seus discípulos, dizendo na linguagem figurada que lhe era habitual, e admitindo que alguém houvesse realmente trazido alguns pães, que os mesmos seriam suficientes para matar a fome da multidão. Dava ao mesmo tempo a estes uma lição. Abre aspas. Dai-lhes de comer vós mesmos. Fecha aspas. Dizia. Ele lhes ensinava com isto que assim podiam nutrir pela palavra. Assim, ao lado do sentido alegórico moral, ele pôde produzir um efeito fisiológico natural muito conhecido. O prodígio, neste caso, está na ascendência da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer de comer. Este poder moral testemunha a superioridade de Jesus, muito mais que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado como uma alegoria. Esta explicação se encontra, aliás, confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes. O fermento dos fariseus. Ora, seus discípulos, tendo passado além da água, tinham esquecido de levar pães. Jesus lhes disse: Tende cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Porém, pensavam e diziam entre si: Isto é porque não trouxemos pães. Jesus, conhecendo isso, lhes disse: Homens de pouca fé, por que comentais entre vós a respeito de não terdes trazido pães? Não compreendestes ainda, e não vos lembrais que 5 pães foram bastante para 5.000 homens, além do quanto sobrou nas cestas? Como é que não compreendeis que não vos falo do pão, quando vos alerto para vos guardardes do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, compreenderam que ele não se referia ao fermento que se coloca nos pães, mas na doutrina dos fariseus e dos saduceus. Abre parênteses, São Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12.
o pão do céu. No dia seguinte, o povo que permaneceu no outro lado do mar notou que daquele lado não havia barca e que Jesus não entrara na que seus discípulos haviam tomado, que seus discípulos haviam partido sós. E como tinham chegado depois outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, depois de render graças, os alimentara com 5 pães, e como verificassem depois que Jesus ali não encontrava nem tampouco seus discípulos, entraram nessas barcas e vieram a Cafarnaum buscar a Jesus. E, tendo-o encontrado além do mar, lhe disseram: Mestre, quando vieste para cá? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não por causa dos milagres que tendes visto, mas porque eu vos dei o pão para comer e ficastes saciados. Trabalhai a fim de ter, não a comida que perece, mas aquela que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque é nele que o Deus Pai imprimiu seu selo e seu caráter. Ao que lhe disseram: que faremos nós para fazer as obras de Deus? Jesus lhes retrucou: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que milagre operarás que nos faça crer, vendo-o? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram o maná no deserto, conforme está escrito: ele lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá a vida ao mundo. Disseram eles então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá jamais sede. Porém, eu já vos disse, vós me tendes visto e não me credes. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. Abre parênteses, São João, capítulo 6, versículos 22 a 36 e 47 a 50. Fecha parênteses. Na primeira passagem, Jesus, lembrando o fato produzido anteriormente, de modo claro, dá a entender que não se trata de pães materiais. De outro lado, a comparação que estabeleceu com o fermento dos fariseus teria sido sem objetivo. Abre aspas. Não compreendeis ainda, diz ele, e não vos recordais que 5 pães bastaram para 5.000 homens, e que 7 pães bastaram para 4.000 homens? Como é que não compreendeis que não vos falo do pão, quando vos disse que deveis tomar cuidado com o fermento dos fariseus? Fecha aspas. Este confronto não teria nenhuma razão de ser na hipótese de uma multiplicação material. O fato deveria ter sido bastante extraordinário em si mesmo para ter atingido a imaginação de tais discípulos, os quais, todavia, não pareciam recordar-se.
É também o que não menos ressalta do discurso de Jesus acerca do pão do céu, no qual ele se esforça para fazer compreender o sentido verdadeiro da nutrição espiritual. Abre aspas. Trabalhai, diz ele, não para ter a comida que perece, mas aquela que dura por toda a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Fecha aspas. Essa alimentação é a sua palavra, que é o pão vindo do céu e que dá vida ao mundo. Abre aspas. Eu sou, diz ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Fecha aspas. Porém, tais distinções eram demasiado sutis para as naturezas brutas dos que o ouviam e que só compreendiam as coisas tangíveis. O maná que nutria o corpo de seus ancestrais era para eles o verdadeiro pão do céu. Ali estava o milagre. Se, pois, a multiplicação dos pães tivesse se realizado materialmente, como é que esses mesmos homens, em cujo proveito ele se havia realizado apenas há poucos dias, teriam sido tão pouco impressionados com ele para dizer a Jesus, abre aspas, qual milagre, pois, fizestes, a fim de que, vendo-o, nós vos acreditemos? Que fizeste vós de extraordinário? Fecha aspas. É que eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus exigiam, isto é, sinais no céu, realizados sob ordem, como sob a varinha de um mágico. Aquilo que Jesus fazia era demasiado simples e não se afastava das leis da natureza. Mesmo as curas não tinham um caráter demais estranho, bastante extraordinário. Os milagres espirituais não tinham suficiente substância para eles.